A 39ª edição do Congresso Mundial da Vinha e do Vinho, realizado em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, reuniu produtores, autoridades, pesquisadores e lideranças da vitivinicultura dos 5 continentes. A evolução da qualidade do vinho brasileiro nos últimos 20 anos credencia o país a receber o evento mais importante do setor vitivinícola mundial. Pela primeira vez, o Brasil recebe o Congresso Mundial da Vinha e do Vinho. São 500 participantes de 30 países que discutem temas ligados ao setor. No primeiro dia, as discussões giraram em torno da desoneração tributária. Na cerimônia de abertura, o presidente do Instituto Brasileiro do Vinho, Dirceu Escotá, foi o primeiro a pedir ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que interceda pela cadeia produtiva da uva, junto ao presidente Michel Temer, quanto à inclusão dos produtores ao nível de tributação do Simples Nacional. Para o senhor ministro Blairo Maggi, que interceda junto ao presidente da República para que sancione o projeto de lei do Simples Nacional, que permita a inclusão das micro e pequenas empresas vinícolas no Simples. Estamos numa semana definitiva, previsão é que isso aconteça nesta semana e assim pedimos o seu apoio. Para finalizar, sejam todos bem-vindos a Bento Gonçalves, bem-vindos à Serra Gaúcha, ao Rio Grande do Sul e ao Brasil. No mesmo tom foram os discursos que se seguiram, como da senadora gaúcha Ana Amélia Lemos e também do vice-governador do Rio Grande do Sul, José Cairoli. Com relação à redução de carga tributária, é uma constância que nós, como empreendedores, temos que estar buscando. E esse é um esforço de todos nós e esse é o diálogo que tem se mantido junto ao governo federal. A emenda previa um tratamento diferenciado do ponto de vista tributário para as cervejarias artesanais, para as vinícolas familiares e para os pequenos alambiques. A isenção, o tratamento tributário, a exemplo do que acontece no setor do Simples, para esse setor é muito importante, porque hoje a tributação para as bebidas alcoólicas é muito elevada e dessa forma haverá um estímulo para que as pequenas ou as micro cervejarias artesanais amanhã se tornem grandes e se tornem grandes contribuintes também como pessoas jurídicas do sistema tributário. Mas tem que dar estímulo a esses empreendedores que estão fazendo trabalhos espetaculares, com um grande impacto no turismo, na gastronomia, em todas as regiões do país, especialmente na região sul. Então eu pedi, o ministro vai falar com o presidente Michel Temer para que a Receita Federal entenda. Hoje a tributação sobre vinhos, por exemplo, que é o tema do Congresso Mundial da Vinha e do Vinho, aqui em Bento Gonçalves, a tributação do vinho brasileiro é muito superior à tributação que recebem os produtores de vinhos do Chile, da Argentina ou do Uruguai. No estado, são 15 mil famílias que produzem uvas, 90% oriundos da agricultura familiar, que aguardam também pela redução do IPI. Mais do que dobrado, foi triplicado o IPI do vinho. É impossível uma cadeia produtiva se sustentar, ter capacidade competitiva com os importados. Na cadeia da fruticultura também precisamos o apoio do ministro. Temos aí a dificuldade do seguro agrícola. Ele de fato tem que ser automático. Tem pontos a serem melhorados efetivamente nas políticas traçadas aqui pelo país. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, destacou a importância da cadeia da uva para a economia. Se colocou à disposição dos produtores e das vinícolas através das câmaras setoriais, que estão em constante articulação em Brasília. Blairo afirmou compreender o conjunto de forças internas reguladoras do mapa. Ele entende que há reações contrárias a mudanças tributárias, porém, vai reforçar o pedido dos vitivinicultores junto ao presidente Temer na busca por mais competitividade do vinho brasileiro, inclusive no que diz respeito à concorrência com os importados. Quando a gente viaja, nós temos que levar as preocupações, as demandas que tem, e vejo que essa é uma demanda importante para um setor importante do vinho aqui do Rio Grande do Sul. E o governo precisa avaliar essa situação. A senadora Ana Amélia me disse que é uma negociação que já vem de algum tempo e que havia, ou ainda há, toda a concordância por parte do governo, mas que poderá, aí ficou no poderá, ter um veto por parte da Fazenda ou da Receita. Então é sobre isso que vou conversar com ele, do desejo dessa população, desse mercado, desse negócio de não ter
sido agravado mais, ou pelo contrário, que possa ser baixado os impostos sobre ele. Ainda na abertura do evento, a presidente da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, Mônica Christman, elogiou a organização do 39º Congresso e lembrou da relação com o país que iniciou há cerca de 12 anos, com uma visita na Embrapa durante o primeiro simpósio Vinho e Saúde. Ela disse que o Brasil superou as expectativas e está de parabéns pela organização deste evento e ainda deu as boas-vindas ao México, novo país membro da organização. A produção brasileira de vinhos e derivados de uva é estimada em 200 milhões de litros. E a expectativa é de que a safra 2016-17 deve variar entre 500 e 600 milhões de quilos. Se prevê a recuperação dos 57% perdidos na safra passada. Um panorama geral da vitivinicultura nacional foi apresentado no painel da Embrapa com o pesquisador José Fernando Brotas. Fazer uma rápida caracterização da vitivinicultura brasileira nos aspectos de estrutura da cadeia produtiva e alguns aspectos relativamente ao mercado brasileiro, evidenciando alguns dados no que diz respeito à produção dos vinhos de mesa, né, produção dos vinhos finos, produção do suco e do espumante, principalmente. São os produtos mais importantes da nossa cadeia produtiva. Também abordamos alguma coisa relativamente à persistente importação de vinhos que o Brasil há muitos anos vem reproduzindo, digamos assim, em termos de volume. Né? Fizemos um comentário, inclusive, que mesmo nesses anos mais difíceis, com retração de demanda, desemprego, baixo poder aquisitivo, os volumes de vinhos importados pelo Brasil continuaram aí na casa de 80 milhões de litros de vinho, que é muito vinho, não é? Comparando ao tamanho do mercado para os nossos vinhos finos, que é em torno de 19, 20 milhões de litros de vinho. Então a nossa proposta, na verdade, foi de fazer essa rápida apresentação. Dentro da temática do Congresso, a Embrapa tem sido há 40 anos uma parceira do produtor no desenvolvimento de novas tecnologias no campo. A Embrapa Uva e Vinho, aqui em Bento Gonçalves, que teve sua criação em 75, mas já vinha de uma agenda de governo, trouxe contribuições relevantes. O Brasil investiu muito na capacitação dos seus recursos humanos no exteriores para ver técnicas avançadas e adaptá-las às regiões aqui do subtropical e tropical do nosso Brasil. Então a gente assiste nesse momento, tipo de uma coroação à vinda do 39º Congresso Mundial de Vinha e Vinhos para o Brasil. À tarde, o evento prosseguiu com palestras técnicas em português, francês e outras 4 línguas com tradução simultânea. Organizadores e públicos se dizem otimistas com a realização do evento em solo brasileiro. A primeira edição no Brasil, e isso é muito importante para o nosso país, que o nosso país está trazendo aí congressistas do mundo inteiro, né, que está vindo aqui falar da uva e do vinho. Isso para o nosso país é muito importante e, além de tudo, nós estamos trocando, né, com esses países, a gente passa a trocar, né? Recebemos informações, eles também levam informações dos nossos, e isso ajuda muito e faz com que a nossa agricultura e com o nosso setor da uva e do vinho cresça. E é isso que nós precisamos, né? Porque hoje, internacionalmente, o vinho brasileiro vem crescendo, temos mais de 3.000 medalhas internacionais. Até 2015, com esse movimento das Copa do Mundo, Olimpíadas, mostrou e gerou uma visibilidade no Brasil lá fora. Tivemos um incremento de 84% em volume de exportações. Esse primeiro semestre, um novo incremento de mais de 30% em valor e 26% em volume, fazendo que o vinho brasileiro se destaque não só no mercado local, mas também no mercado internacional. E também fechando com chave de ouro o Congresso Mundial da Uva e do Vinho. O Congresso Mundial da Uva que está sendo realizado aqui, que ele posiciona o Brasil no mundo do vitivinícola mundial. Então, para nós, em relação à imagem, posicionamento de categoria, ele tem muita relevância para posicionar o Brasil como um dos grandes produtores de vinhos do mundo.